Bem, boa noite. Gostaria de agradecer à comissão organizadora, em especial a figura do professor Ottoni, por ter convidado para estar falando um pouquinho na nossa abertura sobre, primeiro, falar de uma profissão e falar dentro dessa profissão da conquista de uma área de atuação. Mais uma vez agradecer também à SBSEC. Meu nome é Jeff Chandler, eu sou perfusionista, sou biomédico. E a biomedicina, a gente tem um campo chamado de biomedicina cardiovascular. O que vem a ser a biomedicina cardiovascular? É todo aquele profissional dentro da formação biomédica que acaba atuando em uma das searas da cardiologia. E várias conquistas foram feitas e vários desafios ainda têm que ser vencidos. Quando a gente fala o que é biomedicina? Biomedicina é um curso criado no Brasil no intuito de formar profissionais para a área da docência, pesquisa e análises clínicas. Esse foi o mote e uma profissão que surgiu na década de 60. Se nós fizermos uma retrospectiva, a gente vai ver que a cirurgia cardíaca surgiu mais ou menos na mesma época no Brasil. E os desafios da cirurgia cardíaca se confundem com a profissionalização de saúde. Embora eu esteja falando especificamente da biomedicina, quando nós falamos da cirurgia cardíaca, no Brasil ela representa um grande desafio. Um grande desafio em se fazer a perfusão, em se fazer a cirurgia cardíaca propriamente dita, e todos os desafios que vão surgindo ao longo do tempo. Um grande problema da cirurgia cardiovascular foi justamente o quê? A atualização, a vinda de novas tecnologias, que durante um certo tempo, na minha gestão como presidente da sociedade, eu vi várias pessoas decretarem o fim da circulação extracorpórea. Ela era obsoleta, ela não vai existir mais. E quantas técnicas surgiram, algumas se comprovaram benéficas, estão salvando, ajudando a salvar inúmeras pessoas, mas quantas outras possibilidades de atuação na circulação extracorpórea, para a circulação extracorpórea, também surgiram. Nesse aspecto, o profissional biomédico ele se encaixa muito bem. É um profissional que atua dentro de uma grade fundamentada muito próximo à enfermagem, fisioterapia, medicina, que são as matérias bases de todo o curso da área de saúde. Tem os pré-requisitos do Ministério da Saúde, no que concerne a conhecimentos de fisiologia renal, cardiológica, respiratória, hematológica, e ele acaba sendo um profissional extremamente útil para ser treinado e qualificado para exercer a circulação extracorpórea. Já que o curso, que dura em média no Brasil 4 anos para bacharelado e 5 anos para licenciatura, fornece a base mínima para se exercer essa atividade de se postular a se tornar especialista dentro da área de circulação extracorpórea. Eu acabei sendo um dos pioneiros biomédicos a atuarem na circulação extracorpórea. No próximo ano eu já completo 20 anos de atuação dentro da perfusão. Moro no estado de Goiás, onde nosso serviço é bem amplo e hoje atendemos vários cirurgiões, não pertenço a um único grupo, a um único cirurgião. Atualmente presto serviço de perfusão para 10 cirurgiões do estado e acabo atuando em 6 hospitais diferentes. Goiás não conta com um centro, um grande centro, como o Procap, como o Hospital das Clínicas de São Paulo, Dante Pazanese e tantos outros espalhados pelo Brasil. Então nós não temos um grande hospital, mas temos serviços que têm uma média cirúrgica bem interessante. O profissional biomédico, ele nasceu, como eu bem disse, com um cunho bem específico. No entanto, ao longo do tempo e com os desenvolvimentos tecnológicos das últimas décadas, foram surgindo novas áreas de habilitação. E foi a primeira profissão a reconhecer, através de um ato normativo, a área como sendo de atividade desta classe, a perfusão. Isso ocorreu em 2007, através do ato de resolução 135, ou seja, relativamente recente. Embora a área laboratorial se destaque, o biomédico ele pode se especializar nessa área. Desde 2007, houve um crescimento exponencial do número de pessoas formadas em biomedicina interessadas em atuar na circulação extracorpórea. Também começou o quê? Uma corrida
a fiscalização e exigência de melhor qualificação. Usando da minha experiência como profissional, eu posso afirmar, sem sombra de dúvidas, aqui tem pessoas que têm uma experiência muito maior que a minha, o perfil do paciente que é submetido à cirurgia cardiovascular, ele mudou completamente. Se nós pegarmos da primeira cirurgia cardíaca, a cirurgia de Blaylock, baseada em ciência, passando pela cirurgia de Gibbon em 53, o paciente hoje de cirurgia cardíaca é infinitamente mais complexo. Então, torna-se também necessário um profissional com a visão mais crítica. Então, infelizmente, ainda ocorre no Brasil alguns poucos centros utilizarem de mão de obra sem, no mínimo, graduação de nível superior. O que, de certa forma, não garante a qualidade da perfusão, mas garante o quê? O subsídio necessário para se profissionalizar. Afinal de contas, operamos hoje pacientes cada vez mais complexos. E o perfusionista ele deixou apenas de ser aquele profissional que atua montando um circuito para ser um membro efetivo da equipe. Então, vários serviços aproveitam bem essa mão de obra no pré-operatório, no transoperatório, no pós-operatório, também na captação de pacientes e até mesmo usando esse profissional que tem um conhecimento muito específico como um porta-voz da equipe. No Brasil, existe a classificação brasileira de ocupação, pelo Ministério do Trabalho. Segundo ela, nós temos a CBO da nossa profissão, biomédico, que é a família 2212-5, que coloca como área de atividade, na linha J, que o profissional biomédico também está incluído. Detalhe, como a doutora Cíntia falou antes de mim, o Conselho de Enfermagem, o Conselho Federal de Enfermagem, baixou a normativa em 2011, que ele é tácito. Ele proíbe terminantemente técnicos e auxiliares de executarem a perfusão. Então, embora nós não tenhamos uma regulamentação, a tendência natural é que os conselhos das profissões já existentes façam uma fiscalização e pressão nos serviços. Isso inclui-se no futuro, acredito, a exigência da certificação dos profissionais que trabalham em perfusão. Acredito que, num futuro breve, isso vai estar dentro até mesmo das normativas do Sistema Único de Saúde, que representa a maioria das cirurgias do nosso país. O biomédico, então, ele saiu daquele escopo do diagnóstico laboratorial, onde ele é capaz de até analisar um DNA, para ir para uma área técnica, operacional e efetiva, onde os resultados têm que ser imediatos e as tomadas de decisões são imediatas. Então, pegar um profissional que eminentemente era de cunho laboratorial e mudar a sua visão, necessitou também de aprimoramento. Outra área de atuação do biomédico, isso na grande maioria dos centros de formação, está o quê? O diagnóstico por imagem, onde, durante a graduação, o biomédico ele sai um pouco à frente num quesito, que é ter familiaridade com boa parte dos exames de imagem que hoje são recorrentes para determinar o correto tratamento cardiológico a céu aberto com circulação extracorpórea. E nós finalmente chegamos o quê? Na perfusão, na circulação extracorpórea propriamente dita, onde um profissional de laboratório ele foi adaptado para atuar de forma mais incisiva no bem-estar das pessoas. Eu não vou ficar sendo repetitivo, boa parte dos presentes aqui já conhecem o que é o coração-pulmão artificial, mas essencialmente a máquina é apenas uma máquina, um circuito é apenas um circuito. A diferença do sucesso da cirurgia não está apenas na habilidade do cirurgião, não está apenas na habilidade do anestesista, e sim no conjunto complexo. Eu tive a oportunidade de conhecer o Dr. Zerbini e uma vez ele disse, em uma das suas palestras, que a cirurgia cardiovascular era uma especialidade maldita. Aí ele, por quê? Porque a gente depende muito de muita gente. É diferente das outras áreas. Então, o sucesso do serviço de cirurgia cardiovascular, ele depende essencialmente de multidisciplinaridade. E o profissional perfusionista ele é responsável por uma área extremamente importante.
Afinal de contas, uma cirurgia que dura 4, 5 horas de duração, ela tem 1 hora, talvez, de circulação extracorpórea. Só que no momento da SEC é onde realmente as coisas acontecem. E a circulação extracorpórea, propriamente dita, é a cereja em cima do bolo. Então, esse profissional ele precisa ter treinamento adequado, precisa ser extremamente diferente da média dos seus pares e precisa também ser valorizado. Essa valorização no Brasil, ela passa pela luta da Sociedade Brasileira de Circulação Extracorpórea, mas passa também por momentos como esse, onde nós podemos fazer uma reflexão e um pedido também do reconhecimento e da valorização deste especialista, pois o resultado final da cirurgia depende muito desse colega. Eu posso compactuar com vocês, muitas vezes, vários cirurgiões de renome falam, eu adoro meu perfusionista, enfim, já tive a oportunidade de vê-los trabalhando. Então, muitas vezes o cirurgião confia tão cegamente, mas ele não sabe o que está ocorrendo ali. Na circulação extracorpórea, com o perfusionista, ele toma condutas muitas vezes inadequadas, mas que o cirurgião, por confiar cegamente, acredita que aquele profissional é o melhor que existe. Mas o profissional melhor é aquele que realmente atenda a uma série de exigências, mas essencialmente tem uma excelente formação. E o profissional biomédico ele pode ser um dos profissionais que podem atuar nessa área. Com isso, para não ficar repetitivo, nós temos a CBO do Ministério do Trabalho, que regulamenta essa área de atuação, a SBSEC e os conselhos. Como eu estou falando da biomedicina, foquei no Conselho Federal e nos conselhos regionais. E que estão se tornando cada vez mais atuantes. Com isso, para ser breve, não tomar muito tempo de todos, a gente chega a algumas conclusões. A biomedicina é uma das áreas que atua nessa seara, cardiologia. E o profissional biomédico ele oferece um rol de possibilidades bastante interessantes, que vai desde o diagnóstico primário, a realização de exames laboratoriais, o conhecimento por exames de imagem, a administração farmacológica de medicamentos e também a prática de perfusão. Com isso, a gente acaba fechando o nosso raciocínio. E eu vou utilizar uma frase que não é minha, que o conhecimento ele é limitado, mas a imaginação envolve o mundo. Nós hoje estamos reunidos aqui falando de coração para coração. E efetivamente, o que moveu a cirurgia cardíaca, mais até do que valor financeiro, mais até do que recurso financeiro, foi a imaginação. Alguém um dia imaginou que era capaz. E esse alguém, ao longo do tempo, mostrou que é possível. Então a gente pode mostrar que é possível e fazer da cirurgia cardíaca no Brasil cada vez melhor. E isso envolve a profissionalização da perfusão. Muito obrigado a todos.